O mercado de trabalho moderno, ele exige mais do que diploma e habilidade técnica. Exige coração e mente em sintonia. Em um ambiente de constante pressão e mudanças rápidas, um diferencial pode definir o sucesso no trabalho e a paz nos nossos pensamentos. A gente está falando da inteligência emocional. E se engana quem pensa que a inteligência emocional se trata apenas de ser gentil e se calar diante de algumas situações, né? A verdade é que vai muito além disso. É autoconhecimento, saber resolver conflitos de maneira assertiva, gerenciar o estresse, entre outros detalhes que a gente vai saber já já. Mas como que na prática a gente desenvolve essa inteligência emocional e transforma o nosso ambiente de trabalho num lugar mais saudável e produtivo? Quem explica é a psicóloga Thaís Freitas. Seja muito bem-vinda! Olá, Boa querida! tarde! Seja bem-vinda, meu amor! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada. Pode se sentar. Por favor! Thaís, quando a gente fala de inteligência emocional, e eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, será que eu tenho que ler isso em algum livro? Como é que eu consigo entender se eu tenho uma inteligência emocional ou não? Afinal de contas, o que é isso? Inteligência emocional é para além da teoria, né? É para trazer para a vida. É algo muito prático, né? A gente precisa tirar isso da teoria, isso dos livros e aplicar na vida, né? Quem trouxe esse conceito de teoria emocional, né, à tona foi, né, um psicólogo norte-americano, né, que é o Daniel Goleman, que foi o pai da teoria, né, da inteligência emocional. Ele traz o conceito que é de a capacidade de administrar, né, as nossas emoções e de perceber as emoções do outro, de gerenciar a nossa própria emoção e também administrar ali, de conduzir melhor aquilo que eu percebo no outro, né? Mas eu preciso encontrar maneiras de trazer isso para a minha realidade, tirar do papel, tirar da teoria, né? E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, teve um brasileiro que logo ali em 84, quando eu nasci, não faz muito tempo, né? Ele falava que a emoção, né, ela é capaz de alterar o nosso resultado. Né? Que se eu vou fazer uma prova, por exemplo, o meu QI não basta. Se o meu estado emocional, por exemplo, hoje aqui eu estou ansiosa. O meu estado emocional, se eu fosse fazer um teste, o meu estado emocional altera o meu resultado. Então a emoção, ela altera tudo. Então não basta só ter QI, não basta eu ter cognitivo. Eu preciso conduzir melhor a minha emoção. Eu preciso administrar o que eu estou sentindo. Respira. Respira. Essa questão da inteligência emocional é treinável, pelo que você está falando, né? Porque parece que assim, quantas vezes a gente já, né, se desesperou no trabalho, achou que as coisas não fossem dar certo, a gente se questiona se a gente está no lugar certo, por que a gente está passando por aquilo, e é muito difícil, a gente sabe que é difícil, quem nunca passou, né, como eu disse. Então a gente, quem está nos assistindo, e a gente mesmo, pode ficar tranquila que não é porque você não está com inteligência emocional naquele momento que você não pode adquirir. Sim, é totalmente treinável, graças a Deus, né? Eu não preciso nascer com inteligência emocional, é uma habilidade treinável, né? Posso ir ao longo da vida me capacitando, é uma habilidade que eu vou adquirindo ao longo da vida se estiver disposto a isso, através do autoconhecimento, né, que é algo primordial para que eu vá, né, me autoanalisando, identificando as minhas crenças, né, porque quando eu adquiro o autoconhecimento, eu tenho a capacidade de verificar ali o que está me bloqueando, onde eu estou me auto-sabotando, por que aquele chefe está me incomodando tanto, porque o comportamento do meu colega no trabalho me irrita. A convivência com as pessoas, né? A convivência, né? O porquê eu me incomodo tanto quando estou sob pressão, quando sou cobrado, né? Numa atividade, independente do cargo que eu esteja exercendo, né? Então, é possível treinar.
desde que eu esteja disposto a isso. Boa. A gente tem aqui um depoimento de uma pessoa que passou por essa situação e eu acho que ela conseguiu se compreender. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Olá, me chamo Ana Fabrini. Eu faço terapia para lidar comigo mesma enquanto eu lido com o resto do mundo. A terapia ela me trouxe a forma de ver o outro de uma forma muito diferente, uma forma de me conhecer muito profunda. Eu aprendo a não reagir e não tomar nenhuma atitude sobre fortes emoções, no ímpeto, sem raciocinar bem e não carregar nenhum sentimento, nenhuma reclamação alheia comigo. Então, com a terapia, eu sei identificar se aquele pensamento e aquele sentimento é meu, se agir vem do ambiente em que eu estou trabalhando e, de qualquer forma, né, ter uma inteligência emocional. Olha, É interessante isso que ela falou, né? Que ela faz a terapia para se compreender, para entender o outro e ela analisa as situações. Sim. Quando a gente é mais jovem, até pela falta de maturidade, a gente é mais impulsivo. Sim. E a gente tem muito aquela coisa da lata, né? Alguém falou uma coisa, você já quer responder. você precisa, né? Você Parece precisa. ter uma resposta na ponta da língua. É. Só que isso nem sempre é saudável, né? Você fala coisa que você não deve. E mas também não pode se calar. Como é que a gente tem esse equilíbrio? É uma dose certa, né? A medida certa, né? O autocontrole. Né? Eu fiz uma brincadeira, né? Anunciando que eu viria aqui hoje estar com vocês, de uma cena da Grazi Massafera na novela, né? Em que ela entra no elevador e respira com uma vontade louca de se rasgar toda de raiva e respira. Tem momentos que a gente precisa mesmo ter esse autocontrole, né? Respirar. Agora, eu preciso validar minha emoção, estou com raiva, tenho esse desejo, esse ímpeto, né? Porque todas as emoções precisam ser validadas. Né? Eu preciso sentir raiva, preciso sentir tristeza, alegria, todas elas precisam ser validadas. Mas é a emoção certa? É o momento certo? É o local certo? Né? Eu preciso ter esse autocontrole das minhas emoções. E isso eu só consigo tendo o autoconhecimento. Né? Como a moça colocou ali, fazendo terapia, identificando as minhas crenças. Isso advém de um pensamento que eu tenho sobre uma crença minha. Como as nossas crenças são formadas? De acordo com as nossas experiências. Né? As nossas experiências vêm das nossas memórias, daquilo que eu percebo do mundo, né? Com os nossos sentidos, daquilo que eu vejo, que eu sinto, né? Que eu vivenciei na minha infância, durante a minha vida. Se eu vi o papai gritando em casa ou a mamãe gritando em casa, o chefe grita, eu identifico que aquilo, peraí, é estado de alerta. Alguma coisa ruim está acontecendo. Né? Ou não, pode ser que um atleta na beira da piscina ali gritando é motivação. Vai, você vai vencer. Então, as nossas crenças, elas são formadas de acordo com as nossas experiências. E para isso, eu preciso ter autoconhecimento. E é muito difícil essa questão de autoconhecimento, né? Você está falando de gritar. Eu já tive um chefe também que ele gritava. E era muito difícil eu lidar com isso, porque na minha casa eu sempre tive homens maravilhosos. Meu pai, nunca vi meu pai brigando com a minha mãe, meus avós, né? Então, para mim, quando eu cheguei no mercado de trabalho, encontrei um homem daquele jeito, para mim aquilo me deixava completamente estabilizada emocionalmente, sabe? E eu precisei realmente de muitos anos para entender que eu não era o problema. Porque é muito difícil quando você vai, às vezes, para o mercado de trabalho, você lida com pessoas. Sim. E quando você encontra isso, é muito baque, assim, né, emocional, porque você não sabe lidar, né? Porque, ainda mais quando é um chefe, é uma autoridade. Então, você engole muitos sapos até você conseguir lidar com aquela situação. É muito doloroso. Até não doer mais, né? Até Eu acho não que doer o mais. que você falou tem muito sentido, porque quando você encontra algo que não é da sua realidade, ou algo que não é da sua educação, da sua índole, do seu caráter, né? Às vezes uma pessoa mal educada, mal-humorada, né? Que é ríspida, grosseira, aquilo dói quando você ouve. E você não entende, Não né? Você fala, entende. tipo, mas por que a pessoa está gritando? Né? É muito difícil você compreender isso diante da sua realidade também, do que você encontra e da sua expectativa, né? A gente vai para um trabalho para, claro, ser remunerado, para expressar também a nossa profissão, mas não é para ser humilhado, né? Um chefe que me cobra, né? Eu entendo como esse chefe que me cobra.
Será que não é uma crença minha de quando o papai ou a mamãe me cobravam um perfeccionismo, né, nas minhas atividades ali da rotina diária? Então, as nossas crenças, as nossas memórias têm muito a ver com a maneira que eu me coloco no mundo, com a maneira que eu me coloco no trabalho. Então, sim, tudo é emoção. As nossas emoções influenciam muito na maneira como nós atuamos também na carreira. Sim. Né? Uma Então, isso é muito pessoa com uma importante. boa inteligência emocional, ela tem empatia, provavelmente. Uhum. E ela consegue mudar aquele ambiente de trabalho, que às vezes a gente sempre sabe que tem, né, um pão bolorento em algum lugar, né? E é possível, com inteligência emocional, você fazer sem dar um alarme, mas você conseguir acolher quem está à sua volta para que as outras pessoas também não sigam essa ventania do postura, mau né? humor ou essa postura, por exemplo? Sim, a empatia é um termo que está muito na moda, né? Eu gosto muito de uma figura que a gente vê, né, quando se fala em empatia, que é aqueles 6, né? Do meu lado eu vejo 6, do seu lado você vê o 9, É muito né? legal isso. Mas assim, eu nunca vou conseguir me colocar no seu lugar, né? E você nunca conseguir se colocar no meu. Mas eu posso olhar da sua perspectiva. Nossa, a Biane tem as vivências dela, as experiências dela que a trouxeram até aqui, que fizeram com que ela visse o mundo dessa maneira, com que ela trabalhe dessa maneira, com que ela se posicione assim. E aí eu tento compreendê-la melhor, né? A Gabi, ela pode se posicionar assim no trabalho porque ela teve as vivências dela, ela teve as experiências com os homens na família dela dessa maneira e ela lidou com as autoridades com dificuldade porque ela se posiciona assim na vida, né? Mas eu nunca vou conseguir viver o que ela viveu. Eu tenho outra vivência, outra experiência de vida, né? Então, a empatia a gente precisa ter muito cuidado também para usá-la com responsabilidade no trabalho. Porque senão eu corro o risco de carregar todo mundo no colo, né? De ser a boazinha no trabalho, de ter a síndrome de boazinha, de querer agradar todo mundo e carregar o mundo nas costas, né? O mundo corporativo exige performance, resultados, né? Então nós precisamos também usar a empatia com respeito e limites, né? Com responsabilidades e olhando da perspectiva do outro e acolhendo as emoções do outro, né? Olhando para as minhas próprias emoções, para a minha perspectiva, para as minhas crenças e acolhendo as emoções do outro, né? Isso é muito importante também. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo equilíbrio. E encontrar esse equilíbrio é um desafio diário. É diário, eu acho que a gente tem que pensar nisso todos os dias É mesmo. um exercício diário, né? A inteligência emocional, o autoconhecimento é um exercício diário, é uma prática diária que a gente precisa, né, tá em constante evolução. Estamos aqui para isso, né? Pra E a evoluir. questão da convivência com os colegas de trabalho? Porque aqui na Tupi todo mundo é legal, né? É. Aqui todo mundo é bacana, a gente não tem esse problema. Sim, Mas nas outras redes tem, nas né? outras Aqui redes não. tem, aqui não. Mas é a questão da convivência, essa questão de limite também. Porque às vezes tem uma pessoa que não é muito legal, tem a questão de fofoca, tem essa questão de... sabe, uma pessoa que não trabalha direito e a gente quer cobrar essa pessoa? Como que a gente pode tornar essa convivência com os nossos colegas? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Ainda não fomos substituídos por robôs. Ainda. Eu tenho, né, pacientes que dizem que eu faço terapia para lidar com os que não fazem, né? Porque nós sabemos que tem pessoas difíceis em todos os ambientes, né? Tem os transtornos emocionais, né, que dificultam as convivências, tem pessoas difíceis. Então, nós precisamos, sim, estarmos bem terapeutizados, né, analisados, para entender o que é meu, o que é do outro, né? Porque se eu não estiver bem convicto daquilo que é meu, daquilo que é minha crença, do que é o meu sentimento, do que é a minha emoção, eu corro o risco de me contaminar com o lixo que o outro vem e deposita em mim. E levar aquilo para mim, para minha vida, para minha casa. E aí, não quero mais trabalhar. Não aguento mais o meu trabalho. E não é. É a convivência que está difícil pelo comportamento do outro. Sim. Né? Então, a comunicação assertiva, o estabelecer limites na relação, né? Então, isso é muito importante.
a terapia auxilia com isso, dá ferramentas. Eu falo que ouvi isso numa entrevista, né, da Luana Piovani, gostei muito e utilizo isso sempre. É o cinto do Batman. A gente adquire esse cinto do Batman e vai utilizando isso. Né? Vou adquirindo ferramentas para utilizar na vida. Né? Então, vou fazer terapia para lidar com quem não faz. Vou aprender a me comunicar melhor, adquirir comunicação não violenta, dar feedbacks para o meu colega, olha, seu comportamento, né, não está legal, tá me ferindo, você está me trazendo coisas que não são da minha alçada, peraí, vamos conversar, né, dar uma pausa em alguns momentos, né, porque tem horas que a gente precisa mesmo se retirar. Né? Tem coisas que não precisam de resposta imediata. A gente tem a mania de querer dar resposta para tudo. Então, parar, pensar, fazer igual o GPS, recalcular a rota. Boa. Muito bom. Aí seja sempre bem-vinda. Muito obrigada por hoje, viu? Eu é que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, com um tema tão importante, atual, né? E com um estúdio maravilhoso, com vocês que são tão queridas, viu? Muito obrigada. Obrigada A gente a que você. agradece. Obrigada, volte sempre. A gente tá dando Feliz Natal já para todo mundo, né? Ah, é? Feliz Natal para você. Feliz Natal, muito obrigada, viu? Obrigada.